Sombria FM apresenta Cartas da Meia-Noite. Olá, meus caros ouvintes, aqui quem vos fala é Mário Saudade. Boa noite, meia-noite 1, aqui na cidade mais temerosa do Brasil. E você, meu caro ouvinte, está na sintonia do programa mais ouvido da madrugada, Cartas da Meia-Noite. À minha frente, o escriturário da solidão, o coveiro do amor, Ricardo Bocanegra, o lobisomem. Boa noite, Ricardo, tudo bem com você? Vamos à carta de hoje. A Noiva da Floresta. Parte 1. O sonho de Claudiana. Claudiana era uma trabalhadora, disso ninguém podia discordar. Mesmo as meninas do colégio que não iam muito com a cara dela diziam: essa nasceu para trabalhar, essa menina é trabalhadeira. E assim era. Nascida na zona leste de São Paulo, numa travessinha da Avenida Mateu Bey, Claudiana crescera num mundo duro. Perdera o pai cedo, a mãe vivia doente e os dois irmãos pequenos dependiam dela para sobreviver. Mas havia uma coisa que todo mundo sabia, e isso eu já disse desde a escola. Entre os desenhos infantis de casinhas e árvores, Claudiana sempre desenhava a mesma coisa. Sim, ela mesma voando. Claudiana queria voar, e nos seus sonhos mais pueris ela tinha asas e voava. Com 18 anos já tinha passado por 5 empregos. Babá aos 12, doméstica aos 14. Aos 15 acordava às 4 da manhã para servir cafezinho na frente de uma fábrica. Com 17 atendia numa pizzaria e logo percebeu que os motoboys ganhavam o dobro. E foi ali que ela decidiu: se eles conseguem, por que eu não? Desde os 11 anos andava de bicicleta por todo o bairro. Não foi difícil pegar o jeito da moto. E logo ela comprou a primeira, pagando metade à vista e o resto em suaves prestações, como qualquer guerreiro da periferia. E assim Claudiana virou mulher jogando com a vida, trabalhando, correndo, sonhando. Frequentava uma igreja evangélica, onde sempre agradecia pelas viagens seguras e pedia proteção nas estradas. E foi lá que conheceu o Rafael. Um rapaz simples, bocó talvez, mas bonzinho. E o mais importante, não ousava mandar nela. Claudiana não aceitaria isso de ninguém. O noivado foi coisa dela, feito à moda moderna. Ela mesma pediu Rafael em casamento, na mesma pizzaria onde antes servia as mesas. O casamento seria perfeito. O sítio, o DJ, as flores, o vestido, tudo planejado com carinho e precisão. Mas havia um detalhe. Um que era o mais importante de todos. Claudiana queria chegar de helicóptero. Desde menina sonhava em voar e agora teria a chance de fazê-lo no dia mais importante de sua vida. E para isso, refinanciou a moto. O valor era praticamente o mesmo. Trocou 2 rodas por 2 hélices. Um sacrifício, mas sonhos custam caro, não é? Por 2 anos,
pagou religiosamente cada parcela. Cada boleto era uma contagem regressiva para 25 minutos de pura realização. Os 25 minutos que ela esperou por toda a sua vida. E finalmente chegou o grande dia. O sítio em Mairiporã estava pronto. Gramado verdinho, ar puro. Mas o tempo estava feio. Desde quarta-feira o céu não abria. Mesmo assim, Claudiana manteve a fé. Acreditava que Deus daria para ela um belo dia de sol no sábado do casamento. Mas o sábado veio e trouxe nuvens pesadas. Às 2h15 da tarde, Claudiana, uma madrinha e o piloto embarcaram no helicóptero. O piloto estava hesitante, mas ao ouvir a história da noiva, aquela menina humilde que trabalhara tanto para realizar o seu sonho, ele decidiu arriscar. Quando decolaram, o tempo virou. O que era uma garoa fina virou chuva pesada, e a neblina subiu da Serra da Cantareira como um lençol branco de mistério. Era para Claudiana descer no sítio às 2 da tarde, mas o relógio marcava 2h10, 2h30 e nada. O noivo começou a suar frio. A mãe de Claudiana passou mal. O pastor, de microfone na mão, olhava para o céu tentando achar o som das hélices. Mas o céu estava mudo. Aliás, só tinha um som: o som da chuva. A polícia confirmou, sim, o helicóptero havia decolado do campo de Marte, mas nunca chegou ao destino. A tempestade castigava a Serra da Cantareira. Não havia como sobrevoar. Durante todo o sábado e o domingo, equipes de resgate tentaram avançar a pé, sem nenhum sucesso. Nada aqui! Cuidado com o barranco! Somente na segunda-feira, depois de abrirem uma trilha no mato, conseguiram chegar aos destroços. O helicóptero estava completamente destruído. O piloto, sem vida. A madrinha, também. E Claudiana... Bem, Claudiana não estava lá. Nenhum vestígio. Nenhum pedaço do vestido branco, nada, nada, Claudiana não estava lá. A imprensa enlouqueceu, as manchetes corriam. Noiva desaparece em queda de helicóptero. Mistério nas montanhas da Cantareira. Equipes de voluntários varreram a serra por semanas. Mas a noiva nunca mais foi vista. Pelo menos, não com vida. Passaram-se meses, e foi quando começaram os relatos. O primeiro veio de um guarda florestal. Disse ter visto, no meio da madrugada, perto da trilha do mirante, uma mulher de branco, caminhando lentamente sob a neblina. Ele jurava, o vestido estava rasgado, o rosto desfigurado e o cabelo, completamente molhado, grudava no pescoço como algas. Quando o guarda se aproximou, a mulher simplesmente sumiu, como se fosse engolida pela mata. 2 semanas depois, 2 motociclistas que voltavam de Mairiporã à noite juraram ver uma mulher parada na beira da estradinha, aquela sinuosa, a estrada secundária que volta de Mairiporã. Branca, imóvel, segurando algo na mão. Um deles reduziu a velocidade, mas o farol piscou e por um instante viram o impossível, o rosto dela.
o rosto da dama da noite, da noiva da floresta, sem olhos. Eles fugiram em disparada. Um deles jurava ter ouvido uma voz no ouvido dizendo: me leva para voar, me leva para voar. O terceiro relato veio de um caminhoneiro. Na curva da estrada da Roseira, viu uma mulher vestida de noiva, coberta de lama, acenando desesperada. Quando ele parou o veículo e desceu, não havia ninguém, apenas o campo vazio e uma corrente de ar gelado que fez o homem se benzer 3 vezes na hora. E com o tempo, a história de Claudiana se transformou numa lenda. Não se falava mais o nome dela, apenas passou a ser conhecida como a Noiva da Floresta. Alguns dizem que o espírito dela ficou preso entre o céu e a terra, eternamente tentando completar o voo interrompido. Outros dizem que ela aparece apenas para quem sonha em se casar. Isso é um presságio de tragédia para os corações apaixonados. E há quem jure que, nas noites chuvosas, se você passar pelas estradas da Cantareira e vir uma mulher de branco parada na beira do asfalto, não olhe. Siga em frente, meu amigo, e ao chegar em casa, faça o sinal da cruz, por você e por ela. E assim termina mais uma história de uma lenda muito conhecida aqui na cidade. Claudiana queria voar, e talvez tenha conseguido, mas nem sempre o céu é o destino que a gente procura. Uma vez eu fui num casamento que a noiva desceu de helicóptero e me deu um calafrios, vou falar a verdade. E teve aquele caso também que a menina filmou, né? Que ficou não sei quantos minutos ali. Foi um caso de uma noiva também. É claro que a gente pede que os nossos ouvintes apreciem essas histórias, esses contos e mantendo, é claro, todo o respeito às histórias verdadeiras que ocorrem. Esses sim são verdadeiros horrores e não apenas entretenimento e merecem todo o respeito. E você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, até onde você estaria disposto a seguir em busca de um sonho? Você teria coragem de acreditar, de confiar o seu dia mais feliz, o seu dia mais importante, o dia do seu casamento, a uma aeronave? Comente o que achou. Até a próxima.